Pessoal, bom dia, paz Senhor, amanhã abençoada para vocês, para todos nós, de segunda-feira, hoje dia 31 de julho, mês acabando, chegando ao seu final, mas a semana iniciando, chegando ao seu início. Deus venha falar conosco nessa breve mensagem. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, clique no botão Seja Membro para ter acesso às lives e vídeos exclusivos. Ontem, inclusive, fizemos uma live aberta. Peço perdão pelo cansaço, o sono ontem estava bem complicado, mas consegui fazer ali, passar, eu acho que talvez de uma maneira mais resumida, o nosso estudo. Então, se você quiser participar, é só clicar aí embaixo aqui no botão Seja Membro e você vai ter acesso a todo o conteúdo dos membros do canal. Vamos para a nossa leitura? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 10, diz assim. Atos 16, 10. E quando ele teve essa visão, procurava logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciarmos o Evangelho. Claro que a leitura aqui de Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas, mas relata, o início ali da igreja. Então Paulo, o texto aqui está falando de Paulo. Paulo ele se converteu e naquele primeiro momento havia muita emoção da parte dele, Por que não dizer? Quem nunca se deixou levar pela emoção? De querer fazer as coisas, de querer ganhar um mundo, anunciar o evangelho nas nações e correr para um lado, correr para o outro. Mas só que o Senhor tinha que direcionar Paulo para um lugar que havia ali um propósito dele, Então, o propósito de Paulo, o intento de Paulo era ir para a Ásia e para Bitínia. Estava ali no texto bem claro. Isso aí era talvez o plano deles ali, pregar nesse lugar. Só que ele tem uma visão de noite e o Senhor revela para ele, olha, vá para a Macedônia. Ele vê um homem, um varão, dizendo assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então esse era o projeto, que não era ir para a Ásia, para a Bitínia, não era de fato seguir para aquele lugar os lugares, na verdade, que eles tinham estabelecido. Então, o servo do Senhor, o homem e a mulher de Deus, ele entende isso, na jornada, que a nossa vontade ela não deve prevalecer. Nós não somos levados por emoção, e emoção às vezes se confunde demais com revelação. Estou arrepiado, eu senti a presença de Deus. Olha, arrepio não é sinônimo de sentir a presença de Deus, tá? Então, às vezes a emoção ela se confunde de fato com a revelação. E a gente pensa que é Deus por conta de um sentimento de emoção ali que vem. A empolgação também, se confunde com a revelação. A obra de Deus não é feita por emoção, não é feita por empolgação. E aqui eu estou falando da obra de Deus na sua vida, tá? Na minha vida, nas nossas vidas. Ela é feita por revelação. É aquilo que Deus mostra, é o recurso da graça de Deus. Aqui foi a visão. A visão é uma das manifestações. Eu falo isso no projeto Pão da Vida. O dom de ciência ou o dom de conhecimento, ele tem 3 formas de ser manifesto, que é visão, revelação e sonho. Então uma das manifestações de Deus é a visão. Então o Senhor vai e revela para Paulo para onde que eles deveriam partir, onde eles deveriam anunciar o evangelho, qual era o propósito de Deus, onde estava o desígnio e a vontade do Senhor. Então Deus tinha pressa que aquele propósito se cumprisse, Passa na Macedônia e nos ajude, e partiram logo para a Macedônia, vai dizer o texto. Então eles estavam também dispostos a obedecer. Isso é muito bom, porque eles tinham um planejamento, mas eles estavam dispostos a abrir mão daquilo que era o projeto deles, aquilo que eles achavam ser o melhor, para fazer aquilo que era a vontade de Deus. E o texto diz, concluímos em Deus que Deus nos havia chamado. Então eles tinham essa sensibilidade, sabe? De entender a voz de Deus e essa prontidão, estar apto para poder ali obedecer. Quantas vezes Deus nos faz voltar de um caminho, que eu não estou falando caminho de morte, nem sempre às vezes mas de um caminho errado, de um caminho cujos propósitos de Deus não estão ali naquilo. E Deus ele vai e nos redireciona, e ele fala, volta, não vai por aí, não é isso, você vai perder tempo, porque de fato é perder tempo, é uma rua sem saída. Qual é o problema da rua sem saída? É que para você descobrir que é uma rua sem saída, se você não perguntar a ninguém, você vai até o final. Quando chegar lá no final, você vai ter que voltar. Você vai descobrir assim, da pior forma possível, é perder tempo. Tá gastando gasolina à toa. E às vezes a nossa vida é assim. Nós investimos em algo
Isso aqui serve para qualquer área. Nós investimos em algo, tempo, recursos, emocional, saúde. Chega lá na frente, você descobre que é uma rua sem saída. Então, por quê? Porque nos deixamos levar pelas emoções, pela empolgação, pelos sentimentos. Quando permitimos que o Senhor fale, que o Senhor direcione, que o Senhor nos mostre a vontade dele, aí realmente nós economizamos tempo e viagem, né? E recursos, de fato. Então Paulo, ele entende isso aqui. Havia neles essa prontidão, tá? Então eu tive em alguns momentos da minha vida uma percepção equivocada acerca daquilo que Deus queria, né? E às vezes a gente briga com Deus, a gente acha que a vontade dele é o pior, a gente quer brigar com o Senhor. E eu soltei uma vez uma palavra, uma frase, falei: Senhor, eu quero isso, não quero o que o Senhor quer, não importa, vai ser a minha vontade. Para que eu fui falar isso? Então o Senhor, ele me fez andar por situações, passar por situações difíceis, para poder me mostrar que a vontade dele, nesse caso especificamente, prevaleceria, né? Então é assim, nem sempre Deus ele vai usar com essa graça irresistível. Eu acho até bom quando ele usa com a graça irresistível dele, que é uma maneira de ele intervir no processo, falar assim: tu não tem livre-arbítrio, vai ser o que eu quero, pronto, acabou. Porque quando ele não age com essa graça irresistível, ele às vezes nos permite, né? Ele nos permite, e isso é o que mais acontece, que Deus ele não fica intervindo o tempo todo, senão seria manipulação. E aí a gente vai quebrar a cara quando ele permite. Então, às vezes a gente quer bater de frente, né, com o Senhor. Não, Senhor. Então eu digo para vocês o seguinte: hoje eu caminho assim. Eu faço os meus planos, eu coloco diante do Senhor. Quando eu não tenho respostas, ou não estou entendendo respostas, ou não é o tempo de Deus trazer respostas, eu sigo aquele plano. Porém, é a estratégia de Abraão, tá sempre fazendo um altar e montando a sua tenda. É a necessidade diária de ouvir a voz de Deus. Então, eu sigo aquele plano, porém, sempre com a ideia na mente de que, se o Senhor quiser que eu abra mão desse plano, eu estou disposto a abrir mão na hora que Ele quiser. Então, foi o que Paulo fez aqui. O Paulo, ele tinha um plano de ir para a Ásia e para a Frigia, né? E chegaram lá na Bitínia, na verdade. Frigia é outra localidade. Então, eles tinham esse plano de ir para esses lugares, para essa localidade, só que ele estava disposto a obedecer, estava disposto a fazer a vontade do Senhor, estava disposto a ir para o centro do querer de Deus. Então é isso. Olha, tô aqui, tô seguindo esse plano aqui, mas Senhor, se o Senhor falar, eu volto atrás. Se o Senhor falar, eu abro mão. Se o Senhor falar, eu não quero mais. E isso é importante. É ter essa sensibilidade, essa disponibilidade, essa disposição de fazer a vontade do Senhor, né? E colocar ela acima da nossa vontade. Uma breve meditação para nós, meus irmãos, nessa manhã. Que sirva essa palavra para a sua semana. Eu não sei quais decisões, eu não sei quais passos você tem dado, mas que sejam passos debaixo da graça, da mão da providência de Deus, da graça e da revelação do Senhor, tá bom? Deus te abençoe nessa semana, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.